A história do profeta Elias é uma das narrativas mais icônicas do Antigo Testamento, repleta de drama, milagres e intervenção divina. Elias é conhecido como um dos grandes profetas de Israel, cuja vida e ministério foram marcados por sua coragem, fé inabalável e zelo pela justiça de Deus. Sua história é contada principalmente nos livros de 1 e 2 Reis, e seu nome significa "O meu Deus é Yahvé". Elias viveu em uma época tumultuada em Israel, durante o reinado do rei Acabe e sua esposa ímpia, Jezabel. Acabe havia se desviado da adoração ao Deus de Israel e instituído o culto a Baal, um deus pagão. Isso provocou a ira de Deus, que enviou Elias como seu mensageiro para confrontar o rei e chamar o povo de volta à adoração verdadeira. O primeiro grande encontro de Elias com Acabe ocorreu quando ele profetizou uma seca sobre a terra como um julgamento divino pela apostasia de Israel. Deus instruiu Elias a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde ele seria alimentado por corvos, que trariam pão e carne pela manhã e pela tarde. Essa experiência demonstrou a provisão sobrenatural de Deus para Elias durante a seca. Após um tempo, quando o ribeiro secou por causa da seca, Deus instruiu Elias a ir até uma viúva em Sarepta, onde ele seria sustentado milagrosamente por ela. Elias obedeceu e, ao chegar lá, encontrou a viúva e seu filho prestes a morrer de fome. Ele pediu-lhes um pouco de comida, e apesar da escassez, a mulher, movida pela fé, preparou uma refeição para Elias. Deus multiplicou a comida na panela e, durante toda a seca, a farinha na panela e o azeite na botija da viúva não acabaram, sustentando-os miraculosamente. Durante esse período, Deus instruiu Elias a confrontar Acabe e os profetas de Baal em um desafio no Monte Carmelo. Elias desafiou os profetas de Baal a invocar seu Deus para trazer fogo sobre o sacrifício, enquanto ele invocaria o Deus de Israel. Apesar dos esforços frenéticos dos profetas de Baal, seu Deus não respondeu. Então, Elias orou a Deus, que respondeu imediatamente, enviando fogo do céu que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até mesmo a água ao redor do altar. Isso levou o povo a reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro, e Elias ordenou que os profetas de Baal fossem mortos. Após essa vitória, Elias orou pela chuva, e uma nuvem do tamanho de uma mão se ergueu sobre o mar. Logo, uma forte chuva caiu sobre a terra, encerrando a seca. Esses eventos demonstraram o poder de Deus e confirmaram a autoridade de Elias como seu profeta. No entanto, mesmo após tantos milagres e demonstrações do poder de Deus, Elias enfrentou momentos de desânimo e medo. Após a ameaça de Jezabel, ele fugiu para o deserto, onde pediu a Deus que tirasse sua vida. Em resposta, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo e sustentá-lo, preparando-o para uma jornada crucial. Deus então orientou Elias a subir ao Monte Horebe, onde ele experimentou uma série de manifestações divinas, primeiro, um grande vento, depois um terremoto e, finalmente, um fogo, mas o Senhor não estava neles. Depois veio um sussurro suave, e Elias reconheceu a presença de Deus. Lá, Deus renovou sua missão e comissionou-o para ungir novos reis e seu sucessor, Eliseu. A história de Elias culmina com seu arrebatamento ao céu em um redemoinho de fogo. Ele e Eliseu estavam caminhando quando um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, desceu do céu e os separou. Elias foi levado para o céu em um redemoinho, enquanto Eliseu observava maravilhado. Elias foi arrebatado em um redemoinho de fogo para estar na presença de Deus, e seu manto caiu sobre Eliseu, indicando que ele seria o próximo profeta de Deus em Israel. O legado de Elias como profeta corajoso e fiel vive até hoje como um exemplo de fé e compromisso com Deus. Sua história inspira os crentes a confiarem no poder de Deus, mesmo nas situações mais difíceis, e a permanecerem firmes em sua devoção, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Após o arrebatamento de Elias, Eliseu, seu sucessor designado, assumiu o manto profético e continuou seu ministério. Ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias e realizou muitos milagres semelhantes aos de seu mentor, consolidando ainda mais a obra de Deus em Israel. A história de Elias também ecoa através dos séculos, inspirando pessoas de todas as épocas a permanecerem firmes em sua fé e a confiarem no poder de Deus para superar os desafios da vida. Sua vida exemplar mostra como a obediência, a coragem e a confiança em Deus podem transformar situações impossíveis em testemunhos poderosos do seu poder redentor. Além disso, a narrativa de Elias e seu arrebatamento prenunciam uma verdade mais profunda sobre a vida além desta terra.
Seu transporte direto para a presença de Deus simboliza a promessa da vida eterna para aqueles que creem e confiam no Senhor. Assim como Elias foi levado ao céu em um redemoinho de fogo, os crentes aguardam a promessa da ressurreição e da vida eterna na presença gloriosa de Deus. A história de Elias continua a ser contada e ensinada nas tradições religiosas judaicas e cristãs, servindo como uma fonte de inspiração e ensinamento espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua vida exemplar e seu testemunho de fidelidade a Deus permanecem como um farol de esperança e encorajamento para aqueles que enfrentam tempos difíceis e desafios em sua jornada de fé. Em resumo, a história do profeta Elias é muito mais do que um relato histórico, é uma poderosa narrativa espiritual que continua a ressoar através dos séculos, desafiando e inspirando as pessoas a viverem vidas de fé, coragem e compromisso com Deus. Sua história nos lembra que, assim como Deus foi fiel a Elias em todas as circunstâncias, Ele também será fiel a nós, capacitando-nos a enfrentar qualquer desafio que enfrentemos. Após o arrebatamento de Elias e a sucessão de Eliseu como profeta, a nação de Israel continuou a enfrentar desafios espirituais e políticos. Eliseu, inspirado pelo exemplo e ministério de seu antecessor, dedicou-se a continuar a obra de Deus, confrontando a idolatria e proclamando a verdade aos líderes e ao povo de Israel. Sob o ministério de Eliseu, muitos milagres foram realizados, demonstrando o poder e a fidelidade de Deus. Ele purificou fontes de água, multiplicou alimentos, curou os doentes e ressuscitou os mortos, mostrando que o Deus de Israel era vivo e ativo entre seu povo. No entanto, assim como Elias enfrentou oposição e perseguição, Eliseu também enfrentou desafios em seu ministério. Ele foi ridicularizado e desafiado por líderes incrédulos, e enfrentou momentos de dúvida e desânimo. No entanto, em meio a essas provações, Eliseu permaneceu fiel ao chamado de Deus, confiando na sua providência e poder. Uma das histórias mais conhecidas do ministério de Eliseu é o milagre da multiplicação do azeite. Uma viúva, endividada e desesperada, procurou a ajuda de Eliseu. Ele instruiu-a a reunir muitos jarros em sua casa e, então, derramar o pouco de azeite que ela tinha em cada um deles. Milagrosamente, o azeite se multiplicou, preenchendo todos os jarros e permitindo que a viúva pagasse suas dívidas e sustentasse sua família. Outro milagre notável foi a cura do comandante sírio Naamã, que sofria de lepra. Naamã, inicialmente cético em relação às instruções simples de Eliseu, foi curado após seguir suas orientações e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Esse evento não apenas demonstrou o poder de Deus para curar, mas também revelou sua disposição de mostrar misericórdia mesmo aos estrangeiros e inimigos de Israel. A história de Elias e Eliseu, embora repleta de milagres e triunfos, também destaca a importância da humildade, obediência e confiança em Deus. Tanto Elias quanto Eliseu enfrentaram momentos de fraqueza e dúvida, mas sua fé perseverante e sua devoção a Deus os capacitaram a cumprir fielmente seu chamado. Ao longo dos séculos, a vida e o ministério de Elias e Eliseu inspiraram inúmeras pessoas a seguirem o exemplo de sua fé e coragem. Sua história continua a ser um lembrete poderoso do amor e da fidelidade de Deus, que está sempre presente para aqueles que o buscam com sinceridade e confiança. O ministério de Eliseu foi caracterizado não apenas por seus milagres poderosos, mas também por seu compromisso com a justiça e a misericórdia. Ele defendia os oprimidos, confortava os aflitos e ensinava o povo de Israel a obedecer aos mandamentos de Deus. Sua vida exemplar e seu testemunho de fidelidade inspiraram muitos a se voltarem para o Senhor e a abandonarem a idolatria e a injustiça. No entanto, como acontece com todos os profetas fiéis, Eliseu também enfrentou oposição e perseguição. Ele foi alvo de conspirações e tentativas de assassinato por parte daqueles que se opunham à sua mensagem. Mas Deus sempre o protegeu e o capacitou a continuar sua obra até o fim. O ministério de Eliseu chegou a um fim notável quando ele adoeceu e estava prestes a morrer. Mesmo em seus últimos momentos, ele continuou a ser um instrumento da graça de Deus. Um dia, enquanto estava deitado doente, o rei Joás de Israel veio visitá-lo em busca de orientação e encorajamento. Eliseu profetizou a vitória de Israel sobre seus inimigos e instruiu o rei a golpear o chão com flechas como um sinal da derrota de seus adversários. Joás obedeceu, mas de forma hesitante e com falta de fé, golpeando o chão apenas 3 vezes. Eliseu lamentou a falta de zelo do rei e declarou que, por causa disso, Israel sofreria derrotas parciais em vez de uma vitória completa.
Após essa interação, Eliseu morreu e foi sepultado. Mas mesmo após sua morte, o poder de Deus continuou a operar por meio de seu ministério. Certa vez, alguns homens estavam sepultando um corpo quando viram uma tropa moabita se aproximando. Em pânico, eles lançaram o corpo na sepultura de Eliseu. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e ficou de pé, testemunhando o poder de Deus mesmo após a morte do profeta. A história de Elias e Eliseu não é apenas um relato de eventos do passado, mas uma poderosa demonstração do poder de Deus agindo na história humana. Seus ministérios exemplificam a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e demonstram como ele usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Até hoje, suas vidas continuam a inspirar e desafiar os crentes a viverem vidas de fé, coragem e devoção a Deus. Suas histórias são um lembrete constante do amor inabalável e da fidelidade de Deus para com seu povo, em todas as gerações.